Olá, turminha! Vamos para a nossa aula da semana. A nossa aula da semana é sobre o gênero textual dissertação. Vamos rever algumas características desse gênero textual. Mas antes disso, vamos relembrar o que é um gênero textual. O gênero textual é o modo como eu classifico determinado texto, de acordo com as características que ele apresenta. Então, a dissertação, ela é um gênero textual que está dentro do tipo de texto argumentativo. Então, existem alguns tipos de texto argumentativo, né? E a dissertação, ela faz parte desse tipo. Né? Então, ela tem as características específicas dela, por isso ela é uma dissertação. Então, eu leio aquele determinado texto, eu vou reconhecer que ele é uma dissertação pelas características do texto, né? Toda dissertação, ela não deve ser escrita em primeira pessoa do singular, então nunca vai aparecer eu acho, eu penso, né? Então, o pronome eu não deve aparecer numa dissertação. Mas vamos lá, vamos às características. Então, olha lá. A dissertação, ela é um gênero textual, ou seja, é um tipo de texto argumentativo. Sabendo-se que argumentar é defender uma ideia sobre determinado assunto, tendo por intenção convencer o leitor, né? Então, olha só, se a dissertação é um tipo de texto argumentativo, eu tenho que entender o que é argumentar. Então, argumentar são os recursos linguísticos que eu vou usar para poder convencer o outro da minha opinião. Que recursos linguísticos são esses, né? Fatos que eu observo no dia a dia, né? Fontes, assim, de informações que eu obtenho, dados de pesquisa, fontes que aparecem ali, dados, né? Que comprovam tal coisa, né? E tal. Então, olha lá. O que quer dizer dissertar? Então, dissertação vem de dissertar, que quer dizer organizar um raciocínio para apresentar um assunto e desenvolver ideias e pontos de vista sobre este determinado assunto. Então, tem que ficar muito claro, dissertação é totalmente o contrário, diferente de uma narração. A narração é contar uma história, contar um fato que envolvem personagens e tal. A dissertação não, eu não vou contar história, né? Pode ser história real ou fictícia. Eu não vou contar nenhuma história, real nem fictícia. Mas eu vou discutir um assunto, debater um assunto. E geralmente, esse assunto, olha lá, é um assunto de interesse social. É um assunto polêmico, né? O que é polêmico? Gera debates, discussões, porque existem opiniões diferentes. As pessoas pensam de forma diferente. Uns são a favor, outros são contra, né? Uns têm uma opinião parcial, ou seja, né? Por um lado eu concordo, por outro lado eu discordo, enfim. Bom, vamos lá. O que mais sobre o texto dissertativo? Consiste em analisar fatos, contextos, dados que são apresentados, né? A fim de que a ideia principal do texto, que é aquela defendida por quem escreve, tenha credibilidade, isto é, convença o leitor. Então, o que é a ideia principal? É aquela que eu vou defender, né? É aquele ponto de vista meu que eu vou defender, tá? E ela tem que ter credibilidade. Como que ela vai ter credibilidade? Ela só vai ter credibilidade através dos argumentos que eu usar. Se os meus argumentos forem fortes, convincentes, aí sim a minha dissertação, ela vai ter uma credibilidade. Mas vamos lá, o que é argumentar? Como eu já disse, argumentar é uma ação verbal na qual se utiliza argumentos através da palavra oral ou escrita. Então, eu posso argumentar tanto de forma oral, num debate, né, numa discussão ali oralmente, como na escrita, através de um texto argumentativo, né, dissertativo ali, que eu estou defendendo uma ideia, certo? Uma ideia, uma opinião, um posicionamento, um ponto de vista particular, né, a respeito de determinado fato, de determinado assunto. É um recurso de linguagem utilizado com a intenção de persuadir. O que é persuadir? É convencer o leitor a respeito das nossas ideias e opiniões. Então, olha só, a dissertação, ela é o gênero textual mais cobrado, que mais cai em provas e concursos, tá? Então, é muito importante eu saber sobre esse gênero, eu estudar esse gênero e principalmente eu saber fazer uma dissertação, né? E é preciso leitura. Ninguém sabe escrever,
daquilo que não conhece. Por isso que quando tem esses exames, essas provas, né, externas, avaliações externas, é necessário que o estudante esteja a par de tudo que está acontecendo na atualidade, os fatos que estão ocorrendo, que ele leia, esteja, né, esteja assim, por dentro mesmo. Argumentação. Então, a argumentação, ela é o conjunto de argumentos. Então, olha lá, os argumentos são todos os recursos que eu vou utilizar, o meu conhecimento de mundo. O que é o meu conhecimento de mundo? As leituras que eu faço, as notícias que eu vejo na internet ou na TV, as observações, reflexões que eu faço da realidade, desses fatos, dados estatísticos que eu tive conhecimento, né, num jornal que eu assisti ou que eu li lá, que aparece dados estatísticos, né, quantos por cento, né, teve aumento, diminuiu e tal. Análise de problemas, julgamentos, né, valores, participação em debates, palestras. Então, eu participei de uma palestra que falava sobre aquele assunto, agora eu tenho que escrever uma redação sobre esse assunto. Então, muitas das informações que eu consegui captar nessa palestra, elas podem servir de argumentos para o meu texto, tá? E olha lá, existe a tal da tese, tá? Não existe dissertação ou texto argumentativo sem uma tese. A tese é a ideia principal do texto, é essa que eu vou defender, ela vai ter que estar lá no começo do texto, né? Porque o texto todo vai se desenvolver através dessa ideia que eu afirmar lá no início do texto. Então, olha só, para eu argumentar, eu posso me utilizar, assim, de exemplos, de situações do cotidiano, né, do nosso dia a dia, apresentar causas e consequências do problema discutido no texto, fazer comparações de como o fato apresentado era no passado e como é agora na atualidade. Então, toda dissertação a gente sempre dá exemplo, né, de fatos, sempre mostra as causas e as consequências do problema. A causa é o que gera aquele problema, as consequências são os efeitos, os resultados que aquele problema traz, né? Então, isso está dentro da argumentação. Agora, atenção, todo texto dissertativo apresenta uma tese, né? Então, vamos lá, tem que ficar muito claro isso. A tese, ela é a ideia núcleo, né? O núcleo é o centro. Então, olha lá, ela também é chamada de ideia central ou principal. A tese, portanto, é a ideia defendida pelo autor, né, sobre determinado assunto, qual está sendo apresentado na dissertação, discutido. É sempre fundamentada por meio de argumentos. Então, assim, eu vou lá, apresento a minha ideia, o meu ponto de vista, mas eu tenho que defender. Então, eu vou defender de que jeito? Utilizando de argumentos, de exemplos, de fatos, do meu conhecimento de mundo, de leitura, né? Mostrando as causas, as consequências. Então, esse é através dos argumentos que a minha tese vai ser defendida, né? Olha lá, por meio de razões que justificam por que se afirma ou se nega algo. Vamos lá, olha só. Fato e opinião, não pode confundir. O que é um fato? Fato corresponde a uma situação ocorrida, é um acontecimento, tá? Então, algo que aconteceu. Então, isso é um fato, tá? Agora, a opinião. O que é a opinião? A opinião é um julgamento pessoal, um parecer, um ponto de vista de alguém, um pensamento sobre determinado assunto. Ou seja, fato é o que aconteceu. Opinião é o que eu penso, o que eu acho sobre aquilo que aconteceu, ok? Voltando o slide aqui, ó. Vamos lá. Atenção, em um texto narrativo, contar a história. Um fato, ele é contado, narrado, relatado, tá? Então, uma notícia de jornal, apesar dela ter uma linguagem objetiva, né, instantânea, rápida, ela é narrativa, porque ela conta pra mim um fato que ocorreu, sem dar opinião nenhuma, ela apenas relata e conta, tá? E envolve pessoas, que são os personagens ali, é um fato real. E um conto literário, né, também está contando uma história, mas os personagens, né, mas é uma ficção, os personagens são inventados, mas estão ali envolvidos, né, na história, nas ações, tá? Então não pode confundir o texto narrativo com o dissertativo. Em um texto narrativo, um fato é contado, narrado, relatado, que são sinônimos. Narrar, contar, relatar, mesma coisa. Já num texto dissertativo, um fato ele é apresentado para o leitor e discutido, debatido por meio de argumentos. Então, eu apresento um fato, né? Vou discutir lá sobre a violência nas grandes cidades.
Então, eu não vou contar uma história, né, com o menino que foi machucado lá, sofreu uma violência lá no trânsito. Não, não vou contar. Eu vou discutir um fato, né? Discutir o que acontece ali, né? Essa violência que acontece nas grandes cidades. Nossa, quais são as causas, as consequências que isso traz para a sociedade e dar exemplos. Então, é bem diferente. Tem que ficar bem claro isso. Então, olha lá, opinião, já falei, é o que eu penso sobre determinado fato, assunto. Portanto, atenção, não confundir fato com opinião. Fato é uma ocorrência no mundo real, algo que aconteceu. Opinião é o que alguém pensa ou acha sobre um fato. Por que eu estou focando nisso? Porque vai haver atividades, né, que vai perguntar, né, para você identificar ali se é fato ou se é opinião, o trecho ali, ok? Então, você tem que distinguir bem fato de opinião. Concluindo, não confundir texto dissertativo com texto narrativo. A dissertação ou texto dissertativo apresenta um tema, um assunto, um tema, né? Tema é o assunto específico, a ser discutido. Defende uma tese, que é a ideia central, principal, aquela que o texto todo vai se desenvolver através dessa ideia. E como é esse desenvolvimento do texto? Através dos argumentos que eu vou usar. Então, olha lá, defende uma tese, um posicionamento por meio de argumentos. Então, eu vou usar exemplo, vou fazer comparações, vou mostrar causas e consequências, vou mostrar os dados estatísticos. Nossa, tem que usar tudo isso? Não. Você pode escolher, vou dar um exemplo. Nesse parágrafo, eu vou dar exemplo da situação. Nesse outro parágrafo, eu vou mostrar as causas e as consequências, entendeu? Mas é uma forma de eu saber organizar essa argumentação minha, a fim de defender e convencer sobre o seu ponto de vista. Já a narração, ou texto narrativo, ela conta uma história, um fato, que pode ser real ou fictício, que a gente viu nas aulas passadas, né? Em que há personagens envolvidos nos acontecimentos, um narrador que conta, né? Ou também participa da história. Se ele só conta, ele é um narrador em terceira pessoa, fora da história. Se ele participa da história, ele é um narrador personagem que está dentro da história. Há um conflito, que é uma mudança de situação, o problema, que gera o seu ponto máximo, que é o clímax, né? E há um final, né? Que é o desfecho da história. Tudo isso compõe um enredo. Então, o enredo é o conjunto de tudo isso, né? Das ações das personagens, do conflito, da resolução do problema. Tudo isso faz parte do enredo da história. Portanto, são tipos de textos diferentes, de estilos diferentes e finalidades, ou seja, intenções diferentes. Um narra, conta, relata fatos, envolve o leitor na trama, né? Outro discute, argumenta, defende uma opinião a respeito de um assunto importante, geralmente atual. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenham entendido a diferença entre esses dois tipos de textos, esses dois gêneros textuais, né? A narração e a dissertação, ok?